Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Álgebra Linear para Machine Learning. E nessa aula a gente vai terminar de ver o que causa a dependência linear em um sistema de equações lineares. Primeiro a gente vai ver sobre o alcance da matriz A e por que um alcance limitado ele faz com que a gente tenha uma redundância dimensional, que é o que vai ser comentado na próxima sessão. E, em sequência, a gente vai falar sobre o problema da dependência linear, na qual a redundância dimensional causa. Então, primeiramente falando sobre o alcance da matriz, as colunas da nossa matriz A da equação de sistemas lineares AX igual a B, elas representam direções na qual percorrer nas coordenadas cartesianas, que é o que a gente viu na aula passada. As colunas da nossa matriz A eles são vetores, e quando posicionamos esses vetores no plano cartesiano, a gente pode fazer uma combinação linear que pode englobar o plano cartesiano inteiro. O conjunto de todos os pontos possíveis de serem alcançados por essas combinações lineares desses vetores colunas de A se dá o nome de espaço, ou, como a gente vai falar mais posteriormente nas aulas, de range, ou range de A. Então, um exemplo do range, do alcance que a gente pode obter com dois vetores colunas. A gente aqui tem os vetores 1, 1 e 1, 2, que são direções na qual a gente pode fazer uma combinação linear entre esses dois vetores e obter pontos no plano cartesiano. Essas direções são representadas pelas seguintes setas, que são nossos vetores. Esse representando o vetor 1, que é dado pelos pontos 1 e 1, e esse representando o vetor 2, que é dado pelos pontos 1 e 2. Se a gente colocar esses vetores no plano cartesiano, a gente tem a possibilidade de aumentar ou diminuir ambos os vetores, mas a gente não tem a possibilidade de trocar a direção de cada um desses vetores. Para chegar no ponto B, representado aqui pelo ponto 2 e 2, a gente pode simplesmente apagar, ou melhor, tirar o vetor 1, 2 daqui, que seria a mesma coisa que fazer uma combinação linear dele multiplicando ele por um escalar zero. E a gente pode ampliar o vetor 1, 1 de forma que ele alcance o vetor B. Simplesmente multiplicando ele por 2, a gente consegue obter o ponto 2, 2, que é o nosso ponto B, em que B se encontra. Então, todo esse alcance que a gente pode fazer pelas combinações lineares do vetor 1 e do vetor 2 se chama o range da nossa matriz A. Então, para que o sistema de equações AX igual a B tenha exatamente uma solução para x em todos os valores de B pertencente ao conjunto dos números reais em M, ou seja, B tem M elementos. Então, para que esse sistema de equações lineares tenha exatamente uma solução, então o range da matriz A ele tem que ser todo o conjunto Rm. Só que para isso, A ela precisa ter no mínimo M colunas, de forma a representar um espaço M-dimensional. O que acontece se eu não tiver M colunas para A? Se eu tiver menos que M colunas? Um exemplo é o ponto B estar no ponto 2 e 2, representado pelo espaço cartesiano, mas ao mesmo tempo, a nossa matriz A ela ter apenas uma coluna. Aqui B está representado em duas dimensões, porém a gente tem apenas uma coluna. Nesse caso, o número de colunas de A é menor do que o de coordenadas em B. E tomando como base o nosso vetor V, que é representado pela primeira coluna da matriz A, ele representa a direção na qual eu posso percorrer, ou seja, o range da matriz A. E inserindo ele no nosso plano cartesiano,
eu vejo que a gente pode perceber que não adianta ampliar ou reduzir esse vetor. Se eu amplio ou se eu reduzo ele, ou inverto ele não vai englobar todo o plano cartesiano. Porque eu não posso mudar a direção desse vetor, eu só posso ampliar ele ou reduzir ele. Então, para um valor de b fora da reta que ele projeta no plano cartesiano, eu não tenho uma solução. Um exemplo é o b estar no ponto 3, 2. Então, nesse caso, não tem nenhuma combinação linear que eu possa fazer com esse vetor. Então, eu tenho uma dimensionalidade reduzida para o alcance da minha matriz A. E eu não consigo alcançar todos os valores de B, possíveis de B, quando eu tenho um conjunto, um número de colunas de A menor do que o número de coordenadas em B. Falando um pouco agora sobre redundância dimensional, não basta apenas o número de colunas de A ser maior ou igual ao número de elementos em B. Não basta, porém é uma condição necessária. Porque existem casos em que o número de vetores coluna de A é igual ao número de coordenadas do nosso vetor B, só que temos redundância dimensional entre as colunas do nosso vetor A. E isso é um problema que dá quando a nossa matriz A ela possui dois ou mais vetores coluna apontando na mesma direção. Ou seja, um é combinação linear do outro vetor. Então, um exemplo é ter os seguintes vetores colunas: 1, 2, 3, 2, 4, 6, menos 1, menos 2, menos 3. A gente pode chegar no ponto B simplesmente tomando x1 como 1, x2 como 0 e x3 como 0. Temos uma solução. Mas ao mesmo tempo podemos ter várias soluções, fazendo uma combinação linear desses valores aqui. Se eu multiplicar esse vetor por 2, eu obtenho esse vetor. E se eu multiplicar esse vetor por menos 1, eu obtenho esse vetor. Então, há um escalar na qual, se eu multiplico um vetor por esse escalar, eu obtenho outro vetor. Ou seja, ambos os vetores estão apontando na mesma direção. Nesse caso, os três vetores de A estão apontando na mesma direção. Falando um pouco agora sobre dependência linear, essa redundância que a gente tem entre os vetores coluna de A dá-se o nome de dependência linear, que é quando a gente consegue fazer uma combinação linear de um vetor coluna da matriz A, e a gente obtém outro vetor coluna da matriz A. E essa dependência linear ela pode ser formalmente representada por dois vetores coluna, V1 e V2, tal que o V1 ele é um número lambda pertencente ao conjunto dos reais vezes o vetor V2, que é o que aconteceu no exemplo passado. Que a gente multiplicava um vetor por 2 e obtinha outro vetor coluna de A. E de forma informal pode-se dizer que ambos os vetores apontam na mesma direção do plano cartesiano. Dessa forma, não tem uma combinação linear que a gente consiga fazer que possa englobar todos os pontos em Rm. Pois a cada par de vetores linearmente dependentes, na verdade eu estou perdendo uma dimensão nas coordenadas cartesianas. Então, como um exemplo dessa dependência linear, a gente tem os vetores 1, 1 e 2, 2. O vetor coluna 1 ele é representado pelos pontos 1, 1 e o vetor coluna 2 é representado pelos pontos 2 e 2. Percebam que ambos os vetores eles apontam na mesma direção, só que um é maior do que o outro. Então, ao colocar eles no nosso plano cartesiano, a gente consegue obter uma reta que, se a gente
ampliar ou reduzir essa reta, ela vai continuar sendo uma reta. Ela não está englobando pontos no plano cartesiano. Ela pode até chegar no ponto B. Só que se para algum valor de B que esteja fora dessa reta, por exemplo, em 3, 2, não existe uma combinação linear entre esses dois vetores que eu possa fazer com que esses vetores apontem para B. Logo, a gente tem uma dependência linear disso aqui. Se eu multiplicar esse vetor 1 por 2, eu obtenho o vetor 2. Então são dois pontos, são dois vetores que eles estão apontando na mesma direção. E é como se A tivesse apenas uma coluna. No caso, uma dessas colunas some e seria a mesma coisa que trabalhar com uma coluna apenas. E é o mesmo problema conceituado quando a gente tem menos colunas em A. Bom, então essa dependência linear, para que se garanta que a gente não tenha dependência linear, ou que tenha dependência linear, ou mas para que garanta que a x igual a b possui exatamente uma solução para todos os valores de b, para cada valor de b, então a nossa matriz A ela deve possuir m vetores coluna, ou seja, pertencente ao espaço m-dimensional, nas quais cada um desses m vetores coluna eles sejam linearmente dependentes. Então, se A, por exemplo, tiver 4 vetores coluna, mas 2 deles são linearmente dependentes, então eu perderei uma dimensão no plano. Nesse caso, eu terei 3 dimensões válidas para representar os pontos, o alcance de A. Então, ainda assim, se B tiver 3 coordenadas e A tiver 4 vetores coluna, 2 linearmente dependentes, então, ainda assim, eu consigo ter exatamente uma solução para cada B pertencente ao RM. Bom, sobre dependência linear era isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se ficarem com alguma dúvida, podem colocar nos comentários que eu responderei com muita atenção. Se gostarem da aula, deixem o like, ativem as notificações para receber as notícias de quando vão surgir os próximos vídeos. E obrigado a todos, forte abraço e até a próxima.